Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Eu espero que vocês estejam bem, que vocês estejam aproveitando todos os capítulos de Gênesis. Hoje nós vamos falar do capítulo mais importante de Gênesis, o capítulo 49. Se por acaso eu me estender um pouco mais, é porque esse capítulo é muito importante. Ele diz respeito a mim, a você, ao fim dos tempos, a nossa bênção e tudo aquilo que nós herdamos por meio do Deus de Abraão, do Deus de Isaac e do Deus de Jacó. Jacó aqui está à beira da morte, ele chama seus filhos e ele diz: ajuntai-vos, anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos derradeiros dias, ou seja, no final dos tempos. Na verdade, Jacó está tendo uma visão profética. Ele vai falar do que vai acontecer às 12 tribos. Então, essa visão, na verdade, não aconteceu no tempo deles. Eles morreram lá no Egito. E essa visão diz respeito à volta deles para Canaã, que só aconteceu 400 anos depois. Olha que interessante. Então, nós vamos ver a bênção de cada uma dessas tribos. Começando pela tribo de Rúben, que era o primogênito, mas que perdeu a sua primogenitura, porque ele diz assim, você é inconstante como a água, ou seja, você não tem constância nas suas ações. Quantas pessoas são assim como Rúben? Estão inconstantes e não são fiéis ao Senhor até o final. Não será, portanto, o mais excelente. Ele teria a bênção final do Pai. Ele é o primogênito, então ele teria direito a todas as bênçãos maiores. Mas o que aconteceu? Vocês se lembram que num dos capítulos ele deitou-se com a Bila, que era a sua madrasta, que era a mulher do seu pai. E o pai dele diz: porque você subiu ao leito do seu pai, você contaminou o leito do seu pai, você subiu à minha cama. Por causa disso, então, ele é deserdado. E essa bênção do Rúben, esse direito a terras, foi passado para José. A gente vai ver isso lá em Crônicas, capítulo 5, do 1 ao 2. Então, por causa da sua inconstância, por causa do seu pecado, porque ele desonrou ao pai, a palavra de Deus diz: honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias sobre a terra, o Rúben, que era o primogênito, foi deserdado. A seguir, nós vamos ver Simeão e Levi. Simeão e Levi, ele diz: vocês são espadas violentas, são instrumentos de violência. Vocês se lembram que num dos capítulos eles mataram toda a tribo de Siquém? Eles enganaram a tribo, falaram para eles se circuncidarem, porque um dos reis lá de Siquém havia desonrado a irmã deles, a Diná, e eles então, o que eles fizeram? Falaram: não, nós vamos deixar você casar com ela, mas fizeram com que eles se circuncidassem, cortassem a pele do prepúcio deles. E quando eles estavam fracos, quando eles estavam deitados com muita dor, com febre, eles entraram lá, mataram todos e ainda saquearam todos os seus pertences, seus gados e tal. Ele diz: vocês serão espalhados. Eles não herdaram terras. A tribo de Levi nunca teve uma terra. São conhecidos até hoje como os levitas, né? Mas eles nunca herdaram terras por causa do sacerdócio deles. Eles não tiveram direito a uma terra, eles viviam cada um numa parte das terras das outras tribos, mas nunca herdaram terras. Eles só tinham uma partezinha lá da terra de Judá. Eles só tiveram cidades sacerdotais. A seguir, nós vamos ver a bênção de Judá. Essa é a mais longa e a mais perfeita. Ele não recriminou em nada eles. E em tudo o Jacó abençoou aquela tribo. Inclusive ele diz: a ti te louvarão teus irmãos. Ou seja, todo o mundo seria conhecido, seria louvado por causa de um herdeiro que sairia da tribo de Judá. Quem é o leão da tribo de Judá? Ele compara inclusive o leão, né? Judá é um leãozinho. Da presa subiste, filho meu. Encurva-se, deita-se como um leão e como um leão velho.
quem o despertará? Porque o leão, você sabe que ele só deita e fica rugindo, e quem vai caçar para ele é a leoa. Então ele só fica esperando. Ele tem um cetro. Ele diz: o cetro não vai se arredar. O cetro significa o poder, significa quando Deus abaixa o cetro, ele é o rei de toda a terra. De Judá sairia o nosso Redentor. E nem se arredará dos teus pés o legislador, aquele que vai legislar, aquele que vai dar continuidade a toda a tribo, viria de Judá. E nós sabemos que Davi veio dessa tribo, ele foi poderoso entre os seus irmãos e principalmente Jesus. Inclusive tem uma profecia que ele diz: ele amarrará seu jumentinho à vide. Lembra quando Jesus pede para os seus discípulos que eles desamarrassem o jumentinho para ele poder entrar em Jerusalém como legislador, como rei, como aclamado entre as nações? Já está aqui nessa profecia. E diz: ele lavará seu vestido no vinho, sua capa em sangue de uvas. Nós sabemos que Jesus o sangue dele foi derramado sobre suas vestes, ele foi realmente banhado de sangue. Os olhos serão vermelhos de vinho, os dentes brancos de leite. Toda essa profecia de Judá mostrando a vitória, louvado por todos. Até hoje, isso já se cumpriu. Você imagina que essa profecia foi dada 400 anos antes e Moisés escreveu sobre tudo isso 400 anos depois, porque era passado de boca em boca, de geração a geração, essa história, essa bênção. E essa bênção hoje está sobre você. Se você entender que você está debaixo do leão da tribo de Judá, você sabe que a melhor bênção do Senhor está sobre a sua vida hoje. É maravilhoso estudar essa palavra. Tem gente que fala: eu não gosto de ler o Velho Testamento. Gente, nós estamos lendo aqui Gênesis. Só em Gênesis deu para ver a Bíblia inteira. Deu para ver toda a revelação de Jesus Cristo na Bíblia. Só no livro de Gênesis. Imagina o restante agora que a gente vai continuar lendo. Agora Zebulon. Zebulon habitará no porto dos mares e será como o porto dos navios. O seu termo será em Sidom. Habitará nos mares. Na verdade, o caminho que levava toda a rota de mercadorias para chegar do mar até Canaã tinha que passar pela cidade de Sidom, pela terra dos fenícios. Por isso ele diz que ele habitará nos mares. Não é exatamente que ele estaria ali à beira do mar, mas sim na rota marítima, na rota que todas as nações teriam que passar para levar coisas até Canaã. Issacar é jumento de ossos fortes, deitado entre os rebanhos. Então, essa bênção de Issacar significa que ele aceitou trabalhar como escravo em troca de repouso. Essa tribo de Issacar passou muito tempo escravizada, porque disse assim: ele viu que o descanso era bom, que a terra era deliciosa, abaixou seu ombro para acarretar e serviu debaixo do seu tributo. Ou seja, ele se submeteu à servidão de outras terras, de outros povos. Por quê? Porque ele viu que a terra era boa, dá para ficar por aqui, dá para aceitar a servidão, e assim foi com a tribo de Zebulon. Nenhuma dessas tribos falhou a profecia. Todas, exatamente como ele falou, aconteceu com cada uma. E isso a gente só foi descobrir milhares de anos depois. Por isso que ela é uma profecia apocalíptica. Dan, ele diz que Dan julgará seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será a serpente junto do caminho. Muitas coisas se falam com relação à tribo de Dan, inclusive que o anticristo virá dessa tribo. Uma serpente que morde o calcanhar do cavalo. Governará seu povo, mas vai traí-lo. Pensa bem. Eles viveram na cidade de Laís, que eles traiçoeiramente atacaram. Por isso que ele fala que você vai atacar o calcanhar do cavalo. E Sansão é uma das pessoas que veio de lá. Derrubou cavalos, derrubou cavaleiros, derrotou filisteus.
Por isso, ele é conhecido aqui como serpente junto ao caminho, uma víbora. Gente, me perdoa, mas eu estou hoje com a minha voz muito ruim. E aqui ele dá uma parada, ele diz: a tua salvação eu espero, ó Senhor. Eu espero a tua salvação. Ele, diante de tudo aquilo que ele já tinha profetizado, você imagina você falar isso para os seus filhos. É uma coisa muito difícil. Então ele para e pede: Senhor, me salva. Senhor, na tua salvação, na tua promessa, na tua palavra, eu espero. Apesar de tudo isso que eu estou falando, mas eu continuo esperando na tua salvação. E aí ele continua com Gade: uma tropa o acometerá, mas ele a acometerá no final. Ou seja, ele seria atacado por guerrilheiros e depois ele atacaria de volta. O Gade é uma terra. A terra deles ficava do lado da fronteira dos Amonitas e de outros povos ali que circundavam a região. Então, qualquer povo que tivesse que atacar Israel teria que necessariamente passar pela tribo de Gade. Por isso, eles dizem, né? Você será uma tropa, será acometido e depois acometerá. Aser, seu pão será abundante, suas delícias serão reais. Pão abundante e delícias reais. Uma tribo que foi muito frutífera, abundante de pão, porque ocupou toda a faixa marítima, cheia de portos. Então ali chegavam todas as delícias de todas as partes do mundo, por isso abundante de coisas boas, uma terra rica. Aser, agora Naphtali, uma serva solta, ele dá palavras formosas. A tribo de Naphtali, uma gazela solta, significa a beleza dessa palavra, que através das pessoas, através de alguns servos daquela tribo, seriam escritas para que nós tivéssemos acesso. Por isso ele fala palavras formosas. Da tribo de Naphtali saíram alguns escritores que traduziram essa palavra para nós. José também é tão grande quanto o Jacó, que ele vai falar, Jacó não, quanto Judá. Também uma profecia bem longa para José, ramo frutífero junto à fonte, seus ramos cobrem sobre o muro, os flecheiros lhe deram amargura, os flecheiros aborreceram, porém o seu arco te susteve-te forte, braços nas suas mãos foram fortalecidas pelas mãos do valente de Jacó, donde é o pastor e a pedra de Israel. O Deus do teu pai te ajudará, o Todo-Poderoso te abençoará com bênçãos do céu, bênçãos de cima, chuva, bênçãos do abismo que estão embaixo, bênção dos peitos, ou seja, alimento, mantimento. Os peitos representam que você foi alimentado, né? E da madre, bênçãos do teu pai excederão as bênçãos dos meus pais. Ele está falando, a bênção de José será maior do que a minha, dos meus pais que receberam, até a extremidade dos outeiros. Estarão sobre a cabeça de José, sobre o alto da cabeça do que foi separado dos irmãos, porque José, ele sofreu a traição dos irmãos, mas mesmo sendo atacado, ele enfrenta seus inimigos, ele é amparado por Deus o tempo todo e ele ajuda a livrar os irmãos de tudo aquilo. Então, toda sorte de bênçãos foi derramada sobre José. E finalmente Benjamim é lobo que despedaça, que devora a presa de manhã e que reparte seus despojos à tarde. Os guerreiros de Benjamim eram guerreiros poderosíssimos. Eles foram usados na conquista e no tempo da monarquia ficaram famosos porque eles sabiam manejar o arco e a flecha com as duas mãos, com a mão direita e com a mão esquerda. Então eles atiravam pedras, jogavam flechas com as duas mãos. Guerreiros poderosos, habilidosos e ferozes. Sabe quem é da tribo de Benjamim? O Saul, que foi um dos reis lá das tribos. E assim ele termina as 12 tribos de Israel, tudo isso que o pai falou para cada um deles e depois ordenou. Ele disse assim, vocês vão me enterrar na cova do meu povo, vocês não vão me sepultar aqui nesse campo, vocês vão me enterrar lá no campo de Maquipela, onde estavam Abrão, Sara, Isaac, Rebeca e Lívia. A Leia também estava enterrada lá.
vou me reunir com meus pais. No final ele diz, eu vou me reunir com os meus pais, vou ser congregado ao meu povo. Isso significa que ele já tinha uma ideia, uma noção de ressurreição, que após a morte ele reencontraria todos do seu povo. Então aqui nós já sabemos que ele entendia muito bem que a ressurreição o esperava e que ele se juntaria novamente a todos aqueles a quem ele amava. Que nós não percamos a nossa esperança também, e mesmo diante da morte, nós não temermos, porque nós sabemos que a nossa vida está escondida em Cristo Jesus e que depois dessa vida, uma vida longa nos espera. Por que Moisés escreveu tudo isso? Por que é tão importante Moisés ter escrito tudo isso para aquelas tribos de Israel? Ele fez questão de exemplificar tribo por tribo que cada uma iria receber. Primeiro, para saber o nome, né? O número, o nome das tribos, quando ele foi fazer a conta dos que iriam habitar em Canaã. Segundo, o que fora profetizado a cada tribo, para que cada um se lembrasse na sua descendência, a profecia para minha tribo é essa. A nossa profecia é da tribo de Judá, é a melhor. Aleluia! Que mais? Que a tribo principal era de Judá, de onde viria Jesus, o esperado das nações. Então, gente, é impossível saber que tantas coisas aconteceram exatamente como foi profetizada, milhares de anos antes de Jesus, e achar que é só uma coincidência, que na verdade essa palavra pode ter algum engano, essa palavra é perfeita. Por isso nós temos que continuar estudando, conhecendo. Eu falei que eu ia demorar um pouco, porque para mim esse capítulo 49 é o mais importante de toda a palavra. Aleluia! Então, o valor, para mim, do Velho Testamento, você não consegue entender muito bem o Novo se você não entender o Velho. É muito importante você conhecer toda essa palavra. Então, continua comigo, continua compartilhando esse canal, continua dando like, mostrando para mais pessoas. Se você consegue entender da maneira como eu explico, tem muita gente que explica melhor que eu, mas você está sendo edificado, ajuda a edificar outras vidas, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Nós precisamos conhecer essa palavra poderosa do Senhor. Que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde. Desculpa falar rapidamente de todas as, mas é que de todas as bênçãos, passar rapidamente por elas, mas é muito importante que você conheça cada um desses capítulos e não passe por nenhum deles achando esse não é importante. Um abraço em Cristo Jesus e amanhã nós vamos gravar o último capítulo de Gênesis capítulo 50. Um abraço, fique na paz do Senhor.